Então, meus queridos, minhas queridas, aqui estamos novamente. Para mim é uma alegria muito grande poder continuar nessa atividade. E é uma atividade que não para, pelo contrário, é uma atividade que cresce, cresce, cresce. Quando eu soube que a gente iria passar alguns dias em casa por conta do coronavírus, eu imaginei, agora eu vou ter tempo de ler alguns livros que eu estou querendo e vou escrever um outro que eu estava pretendendo fechar este ano, mas eu nem sei a essas alturas se vai dar tempo, porque apareceram tantos compromissos, mesmo sem sair de casa. E eu acredito que isso está acontecendo com muita gente. Nós estamos cheios de compromissos, graças a Deus, bênçãos nas nossas vidas. E quem não tem nenhum compromisso, quem está cheio de cansaço dentro de casa, procure, olha, tem bons livros, tem bons filmes, tem boas oportunidades de ajustar o papo, as conversas, telefonema para os amigos, olha, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, que a única coisa que não justifique é a gente ficar parado. Não vamos ficar parados no tempo, vamos colaborar com o tempo. Muito bem. Eu vou fazer a leitura da mensagem que estava preparada. O título da mensagem é Uma Criança, do livro Lições para Toda a Vida, de minha autoria. Não fui eu quem escolhi, estava na programação. Mas é uma reflexão bem interessante. Para quem está no YouTube, ela a partir de agora está projetada. E para quem está no Instagram, por favor, me acompanhe a leitura. Uma criança, é a mensagem de número 65. Estava cansado. Aquele homem já vivera muito. Tratara sempre com pessoas pressurosas, ágeis, rápidas de raciocínio e hábeis no cobrar providências. Ele, por sinal, era um reverenciado exemplar desse tipo de gente. Demorou-se muito para procurar um médico. Afinal, tinha uma saúde de ferro e ir a consultório médico era sempre perda de tempo. Era assim que ele pensava. Os filhos, todos criados e bem posicionados, seguiam suas vidas, devidamente distantes e frios. Afinal, parece terem sido formados para isso mesmo. Quanto mais frio se é, menos aberto se está para a exploração alheia, foi o que sempre aprenderam. Agora que voltara da clínica, tinha uma tarefa difícil de seguir: desestressar-se. Como fazer isso? Foi a clubes, academias, fez passeios em parques, praias e shoppings, assistiu a filmes, pescou, foi a campos de jogos, enfim, procurou tudo o que pudesse lhe trazer tranquilidade, mas nada resolvia, pois aonde ia sempre via oportunidades, desperdícios, sentia a saudade da correria e mais se intranquilizava. A empregada doméstica de tantos anos estava querendo ir embora de sua casa, pois ganhara um netinho e não tinha com quem deixá-lo. A muito custo, ele deixou que a criança viesse um dia ficar em sua casa, para ele ver como se adaptaria ante a presença de um novo hóspede. Em menos de um mês, era um outro homem, e pensava: meu Deus, tive meus filhos e nunca imaginei que criá-los bem de perto era tudo o que eu precisava para ter sido tranquilo, para ter sido mais feliz. E depois dessa história tem uma frase síntese: quem tudo quer, tudo perde, especialmente em termos de qualidade de vida, de amor, de saúde real. Esta é a nossa historinha que abre o nosso momento de reflexão de hoje. Quantas vezes a solução dos nossos problemas está ali bem juntinho com a gente, bem próximo. Quantas vezes basta a gente olhar com outro olho, tentar respirar um outro ar dentro do próprio ar que a gente já respira. Quantas vezes falta tão pouco para a gente ter muito mais e ter muito melhor.
neste caso, temos aí um exemplo direto de vivência, de convivência, mas isto se aplica a praticamente tudo. Quantas vezes a gente tem um grande amigo ao lado, mas a gente não percebe que ele é um grande amigo e a gente trata com indiferença, até que um dia a gente descobre que era o grande amigo. Quantas vezes a gente tem a oportunidade que está na nossa mesa, no nosso birô, nas nossas gavetas, mas a gente olha para aquilo tudo com um certo desdém, um certo menosprezo, é como que se, isso aí já perdeu o seu valor, não me desfaço porque eu sou possessivo. Mas na realidade, nós podemos tirar proveito de tudo. O exemplo é muito forte porque é um exemplo de vida entre pais e filhos, entre seres humanos. Mas a gente às vezes diz assim, eu não sou casado, eu não tenho filhos, mas o exemplo não serve só para isso. Por isso que eu estou abrindo o leque para essas outras possibilidades. Quantas vezes a gente perde um tempo enorme, porque simplesmente não nos damos conta de que o grande bem que a gente quer está ali bem pertinho. E que triste é quando a gente só vai dar conta disso quando perder. Como é ruim a gente ter que perder para poder descobrir o valor. Então a nossa história, apesar de ter um nome, Uma Criança, na realidade ali está expresso o quanto faz falta na nossa vida uma criança e tudo o que a vida nos oferece. Não é uma questão de posse, de retenção, de acreditar que foi uma oferta do Senhor exclusiva para que você guarde as 7 chaves. Muito pelo contrário. Às vezes eu passo aqui na minha casa para ir para o meu quarto e passo pelo que a gente chama de biblioteca. E muitas vezes eu passo sem olhar para ela, porque eu fico meio envergonhado. Como é que eu tenho tanto livro e não consigo lê-los todos? Como é que eu tenho tanta coisa boa ali guardada e quanto que eu me demoro para descobrir o que tem ali? Se eu olho para o meu laptop e vejo aqui quantos filmes eu tenho já baixados, quantas músicas, e eu não consigo dar conta disso tudo. Então que direito eu tenho de reclamar de que a vida em determinadas circunstâncias não me oferece mais aquilo outro? Não posso reclamar. Quantas vezes a gente chega no prato, no almoço, no jantar, isso já, hoje em dia eu já não vivo mais isso, mas quantas vezes a gente vive essa situação de chegar à mesa e diz, só tem isso. Não é só tem isso, graças a Deus tem isto. Porque tem gente que não tem nem isto e daria quase que metade da vida para ter. Então o importante é a gente tentar descobrir outros valores em tudo. E neste aspecto é que de uma certa forma isto entra dentro do contexto do que nós pretendemos abordar nesta tarde no nosso tema. O nosso tema é um tema bem interessante porque ele tem uma abordagem muito própria espírita e mais uma vez é uma coisa curiosa. É um tema extremamente bem pontuado na obra de Allan Kardec. É mais que a gente preferiu trocar o nome. E trocando o nome, parece que a gente ganhou na minha afeição, de uma certa forma. A gente perdeu. Para quem já está no YouTube, já viu que o tema de hoje é evolução ou progresso? Tenho escolha? Então é uma pergunta. Muito curioso, inclusive, os temas que são apresentados aqui no Leão. Quase sempre vem com alguma coisinha para instigar a gente. Não é? Maria Gilena, Rosana de Colatina, Eri Menezes, Cláudia, Juliana, Desir, meu amigo Desir, coisa boa, Diolane, Ivonete, querida Mary Sweet, Eneide, Jerônimo, Sandra Ortega, José Manuel, Luciana Couto. Vou fazer o nosso tema aí em Brasília, tá legal?
Só falta agora a gente definir o tema, mas está tudo certo. Depois você divulga. Romero Falcão, Bel Falcão, Rosana Maria, Vi Consorte, Mary Franchini, e é por aí vai, e por aí vamos. E vamos. Então o nosso tema é este: evolução ou progresso? Tenho escolha? Vejam comigo o seguinte: Allan Kardec, ele elegeu uma palavra. A palavra foi, qual das duas? Evolução ou progresso? Isso. Ele elegeu progresso. Evolução ele praticamente nem falou. E não foi porque ele não tenha tido a oportunidade de conviver. Por quê? Porque quem melhor usou essa expressão foi Charles Darwin. Lógico, teve os antecessores a eles, mas Darwin foi quem o consagrou a expressão, principalmente quando ele se referiu à evolução das espécies, à evolução humana. Então a palavra evolução veio com Darwin em que ano? Só para a gente se situar. Em 1800, só para dar com certeza, 1859. Ou seja, o Livro dos Espíritos surgiu em 57. Em 59, Darwin já lançou a teoria da evolução das espécies. Muito bem. Curiosidade. Livro dos Espíritos não tem uma única vez a palavra evolução. Evangelho segundo o Espiritismo também não tem nenhuma única vez a palavra evolução. No livro A Gênese e no livro dos Médiuns, cada um usaram a palavra evolução uma única vez. A única exceção foi no livro O Céu e o Inferno, em que nós encontramos 5 citações na palavra evolução, sendo que evolução ali está com a figura de evolução mesmo. A evolução dos caracteres humanos, no sentido físico, a evolução do mundo, no sentido planetas, e existe uma mensagem que ele transcreveu de uma pessoa que escreveu a palavra evolução no sentido de progresso. Isso no livro O Céu e o Inferno. Fora isso, Allan Kardec não tratou da evolução. Ele optou sempre pela palavra progresso. E quando ele define progresso, é impressionante, se a gente for analisar só os textos que têm progresso, é impressionante como há uma riqueza que nos leva por um caminho que, atendendo à pergunta da palestra, a gente tem escolha. 2 respostas. Temos escolha. Temos escolhas porque nós temos livre arbítrio. Mas se a pergunta é, temos escolha no sentido de, será que eu posso escolher uma ou outra, porque tanto faz, são semelhantes, aí já não acontece mais essa liberdade. Porque evolução e progresso são coisas distintas. A primeira vez que eu falei sobre essa diferença, evolução e progresso, em uma palestra, no final da palestra a pessoa veio me fazer a seguinte colocação: então com isso está querendo você dizer que o espírito André Luiz está errado quando escreveu o livro Evolução em Dois Mundos? Na época eu tinha lido, eu li toda a obra de André Luiz, eu fui privilegiado nesta encarnação de ter lido muitas obras de muita gente e todas de muito boa qualidade. E eu me lembrava muito bem do Evolução em Dois Mundos. André Luiz se pegou na palavra evolução dentro do sentido evolução e não de progresso. O termo usado por ele está correto. Nós, no meio espírita, é que temos usado de forma invertida. A gente diz, fulano é um espírito evoluído. Fulano está em evolução. Se você tomar literalmente a palavra evolução, no sentido espírita, você dizer que alguém está em processo de evolução é o mesmo que você dizer
Ele está vivendo o deixa a vida me levar e não está nem aí para nada da vida. Por que isto? Porque a evolução, sendo uma lei natural, ela acontece absolutamente com tudo. Não é só com todos, é com tudo. Logo, a evolução no ser humano seria como o homem estacionar num reino anterior, seja o animal, seja o vegetal, seja o mineral. Porque enquanto ser humano, nós progredimos, se é que a gente está disposto a fazer alguma coisa com a nossa própria existência. Mas isso pode parecer para muita gente apenas a minha opinião. Eu gostaria de dizer que não é. Primeira coisa, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, existe um capítulo, cujo título é Da Lei do Progresso. Olha só, não é da lei da evolução, é a lei do progresso. E ali, nesse capítulo, ele trata estado de natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Então, todos os aspectos do progresso são analisadas por Allan Kardec dentro dessa ótica. A evolução, isso para a gente ser bem coerente com o texto de Kardec, é uma lei sobre a qual todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não. A do progresso, de uma certa forma, também estamos sujeitos a ela. Só que ela vai depender da opção que nós tomarmos. E é isso que eu quero tratar, colocando aqui algumas perguntas, ou pelo menos parte de algumas perguntas, do Livro dos Espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos, para nós percebermos que já desde a base esse assunto vem sendo muito bem colocado. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, ele diz que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Até aí a gente diz, poderia isso ser evolução. Mas vamos lá. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Ou seja, o progresso vinculado a esforços e intenção. Então eu tenho a intenção de chegar à perfeição, logo eu tenho que trilhar esse caminho por algum lugar. E lá mais um pouco, neste mesmo item, no final do item, ele diz assim: os espíritos ensinam também que não tem faltas irremissíveis. A expiação não há falta irremissíveis que a expiação não possa apagar. O meio de conseguir encontrar o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então nós temos por destino avançar, progredir. Às vezes a gente se demora. Num determinado momento os espíritos dizem se a gente pode atrapalhar o progresso. E eles dizem, nós podemos retardar. E retardamos todas as vezes que nós nos portamos com pouca ou baixa eficiência dentro das nossas decisões de progresso. Mas aqui eu queria destacar agora 4 partes, para que a gente faça aqui um dever de casa, coletivo. Eu, você, todos nós, né? Então vamos lá. Graça Azevedo, Dioline, Anelma, Ludmere, Marcos Vinícius, Lucila, e mais aqui, José Barros, Vic Consorte. Às vezes o nome não dá para eu saber exatamente quem é, porque
estão com apelidos, mas é tudo de Paula. Então, que todos nós pensemos agora nessa sequência. Me desculpem se isso está um pouco técnico, mas tem momentos que a gente precisa entender o Espiritismo também da sua forma assim bem mais firme, para que a gente não fique só no porque eu ouvi dizer, porque eu acho que. Então eu estou centrando tudo no Livro dos Espíritos, até para facilitar se alguém depois quiser continuar e pensar um pouco mais sobre tudo isso. Então vamos lá. Na questão 785, a pergunta é: qual é o maior obstáculo ao progresso? A pergunta é curta e a resposta também não vai muito longe. O orgulho e o egoísmo. Os espíritos que responderam fizeram um acréscimo nisso. Então, orgulho e egoísmo, esse é o maior obstáculo do progresso. Aí eles dizem: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Oba! Primeiro ponto de observação. Então nós já temos aqui o que pode obstacular o nosso progresso: orgulho e egoísmo. E ele está se referindo isso sobretudo aos aspectos morais, já que o intelectual, ele vai sempre. Realmente, os orgulhosos muitas vezes têm uma intelectualidade fantástica. Os egoístas também, até para exercitar o seu egoísmo, muitas vezes eles têm uma intelectualidade extremamente ativa. Então os espíritos foram atentos até nisso, eles estão se referindo mesmo às questões morais. Depois, na questão 919, subpergunta A, ele fala assim, no comentário, que é um comentário atribuído ao espírito de Santo Agostinho: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Veja que essa é uma questão filosófica de todos os tempos da humanidade. Quem sou eu? O interessante é isso. Nós precisamos nos conhecer. Eu preciso me conhecer para saber que eu tenho orgulho e egoísmo? Não, porque eu me conhecendo, eu sei como sair disso. Não é, meu amigo Dionísio, Aldari, Valentim, Sueli, Rastelli, sejam todos bem-vindos, Carlos Zamboni, Reinaldo Melo, muito bem, estejamos todos aqui. Então já temos duas posições: o maior obstáculo, orgulho e egoísmo. O conhecimento de si mesmo, a chave para o progresso individual. Na questão 450, existe uma pergunta fora desse contexto, mas a resposta entra de pleno acordo no contexto. A pergunta é: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? E a resposta aqui encaixa bem na questão do progresso. Sim, do trabalho sempre resulta o progresso, assim como a dissipação do véu que encobre as coisas. Uau! Então temos agora aqui já três situações: orgulho e egoísmo, que nos atrapalham. Temos o conhecimento de nós mesmos como sendo o elemento que nos alavanca. E temos agora o trabalho como sendo aquele que vai sempre resultar o progresso lá na frente. Então temos aqui três princípios. Aí vem a última questão que eu disse que iria colocar 4. Lembram? Então, para não falhar, eu já vou colocar a quarta. Ainda no Livro dos Espíritos. Agora na questão 692, item A. Allan Kardec faz o seguinte comentário: mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Olha que pergunta capciosa que Allan Kardec fez. Fazendo aqui um parênteses, às vezes eu fico pensando nisso. Na casa espírita, se tiver um espírito se comunicando e a gente começar a fazer perguntas assim nesse nível, será que eles vão responder satisfatoriamente, vão ficar quietinhos? Ou será que os nossos médios não vão ficar meio que ofendidos porque está querendo checar a minha possibilidade?
Mas vamos lá, eu vou repetir porque é muito interessante a questão. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Resposta dos Espíritos. Que importa que seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Uau! Vocês conseguiram captar essa resposta? Quanto tem aí por trás só dessa primeira frase? O que importa que seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Interessante, muito interessante. Uma vez eu falei, algumas vezes eu falei que eu costumo, nas minhas orações, agradecer a uma pessoa que eu nunca conheci, estrangeira, o senhor Carrier, que foi quem inventou o ar-condicionado. Como o ar-condicionado me faz muito bem, eu adoro o ar-condicionado, eu tenho que agradecer a este homem. E um dia, alguém depois da palestra diz assim, você está agradecendo a um homem que enriqueceu com a sua invenção. Eu disse, olha, para ser honesto, primeiro, eu não fui olhar a biografia dele para saber se ele enriqueceu ou não. Mas se ele tiver enriquecido, e daí? Qual é o problema? Eu estou agradecendo a ele, é que é o grande benefício que ele me deu. Eu vivo no Nordeste, a minha cidade às vezes oferece noites muito quentes, e um ar-condicionado é tudo de bom que a gente pode querer. E aí você lendo essa resposta dos Espíritos, o que importa, desculpem, que importa que seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Sabe de uma certa forma o que é que isso quer dizer? Deixemos de nos importar com os outros e aplaudamos e louvemos o que os outros fazem de bom. Porque senão a gente se perde, a gente complica completamente a nossa vida, querendo apenas ficar encontrando críticas, condenações, respostas, dizendo, mas deveria ter sido daquele jeito, deveria ter sido daquele outro. Muito bem, poderia ter sido feito diferente, mas não foi, foi desse jeito. E nós temos agora que aproveitar. O restante da resposta, que é a questão 692A, é a seguinte. A resposta inteira. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob este aspecto é que maior proveito tira. É por conta disso, de uma resposta desse tipo, e de um encaixe neste contexto, que eu admiro tanto a obra de Allan Kardec como um todo, e o Livro dos Espíritos de uma forma muito particular. É de um encaixe tão perfeito no nosso dia a dia, na forma da gente ver, sentir, perceber como os caminhos estão abertos, que isso me encanta muito. E por outro lado, me deixa um pouco apreensivo quando a gente faz uma coisa de mau gosto, desculpe a minha observação pessoal, eu acho que é de mau gosto a gente trocar a palavra progresso pela evolução. Não é que a gente não esteja sujeito à evolução, eu brinco até pé de alface evolui. E um dia, conversando com os amigos, eu disse, veja como a alface evoluiu. No começo era um capim, era alguma coisa para animais comerem. Depois passou a ser algo para a gente se alimentar. Hoje em dia já está bem mais sofisticado, hoje em dia os alfaces compõem, ornamentam os pratos. Brincadeiras à parte, é uma evolução. Nós evoluímos naturalmente, a natureza evolui. Se você olha o mundo hoje só pela ótica da tecnologia, o quanto a gente evoluiu, é impressionante. Se a gente imaginar que quem foi multimilionário há 50 anos não tinha celular, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso à disposição. Hoje, quem é que tem um celular? Tem algumas pessoas que não têm.
A grande maioria que não tem, ou é porque está numa situação extremamente, mas muito extremamente carente, ou então porque não quer, não se interessa. Porque se a gente toma o Brasil por referência, nós temos hoje ativos mais do dobro de celulares do que o número de pessoas vivas que são contadas no Brasil. A gente tem mais de 2 celulares por pessoa. Eu até brinco, tem gente que tem 4, 6, porque eu não uso. Ultimamente eu tenho usado um, mas é o da editora, eu não uso celular. Mas veja que coisa fantástica. Você quer uma informação hoje, você está na dúvida, você entra na internet, basta você digitar, e às vezes você não precisa nem digitar, fazer uma pesquisa muito pormenorizada. Às vezes você põe uma palavra e pela palavra já começa a aparecer várias sugestões e você encontra. Você quer encontrar uma música, você se lembra de 3 palavras da música, você digita as 3 palavras e aparece o nome da música, a letra completa, o compositor. Então tudo hoje é muito fácil, isso é uma evolução. Só que dentro daquela primeira questão que a gente colocou, é uma evolução intelectual. Está faltando um viés da intelectualidade moral. Não que não aconteça, mas é que essa vai depender muito do nosso progresso. Então, voltando mais uma vez para a questão tema, evolução ou progresso, temos escolha? Temos a escolha sim, a escolha do melhor, que é o progresso. Vocês lembram de uma anedota, que por sinal é uma anedota muito verdadeira, de que entre o homem e uma mulher, a mulher está sempre certa e o homem está sempre de acordo com ela, para que tudo esteja certo. Porque é assim mesmo. Porque é assim que, de uma forma de brincadeira ou de verdade, que tudo se encaixa na vida. Então nós temos que buscar progredir. E o progresso, ele não acontece de forma extemporânea ou acidental. O progresso acontece quando a gente se envolve no próprio desenvolvimento. Temos a opção do progresso. Por que então não vamos por ela? Jesus já nos colocou isso de uma forma extremamente forte. Muito, muito, muito forte. E está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Eu acho que a essas alturas alguém, mesmo com pouca leitura do Evangelho, já deve ter pensado: que texto é esse? Primeiro, é um texto longo, que vai do versículo 14 ao 30, então é uma história mais longa. Que história será essa? É bem simples da gente lembrar. Jesus conta que um homem distribuiu entre os seus servos uma determinada quantia. Para um deu 5, para um deu 2 e para um deu 1. E disse a eles que cuidassem. E aí o que tinha 5, o que ele fez? Quando o homem voltou para pedir contas, olha, Senhor, o Senhor me deu 5, eu trabalhei, produzi e agora eu tenho mais 5. Ah, bom servo, muito bem. Foi para o que recebeu 2. Fez a mesma coisa, dobrou o capital. Foi depois para o que recebeu 1. E o que recebeu 1, então ele entrou com uma defesa maravilhosa. Se aquilo fosse uma defesa jurídica, era perfeita. Como eu sei que o senhor é um homem muito duro, o senhor é muito severo, o senhor quer colher onde nem ao menos plantou, então eu fiquei com medo, peguei o seu dinheiro, enterrei, e agora que o senhor volta, está aqui, eu lhe devolvo. Tome o seu dinheiro. E aí o que é que o homem diz? Trabalhador infiel. Vamos parar por aqui. Trabalhadores infiéis somos nós. Todas as vezes que recebemos as nossas moedas da confiança divina e simplesmente as enterramos. Pense aí. Você se considera uma pessoa inteligente? Honestamente, você se considera uma pessoa inteligente? Sim. Se você é inteligente, em que melhor momento e em que melhores situações você usa a sua inteligência? E se você tiver respondido assim, não, eu acho que eu não sou muito inteligente, sou mais ou menos.
O fato de você se reconhecer mais ou menos já mostra que você é inteligente. Porque normalmente a gente se envaidece tanto que a gente nem reconhece que nem é essas inteligências todas. Aí normalmente as pessoas dizem, olha, eu não sou bom em matemática, mas se você me perguntar sobre história, eu sei tudo. Então uma pessoa tem uma inteligência, uma habilidade, um encaminhamento. Mas você pode também ter dito, não, eu não sou inteligente de jeito nenhum, eu sou totalmente limitado. Primeiro de tudo, você já se reconhece. Na hora que a gente se reconhece, a partir daí, a gente entrou naquela situação do progresso. Conhece-te a ti mesmo. Então o problema não é dizer, eu não sou inteligente, eu sou inteligente ou eu sou mais ou menos inteligente. A questão é, o que eu faço com isso que eu tenho? Porque é isto que nós recebemos para progredirmos com a nossa vida. Existe uma história que é muito interessante e bem simples também, que diz exatamente a mesma coisa. O que é que você fez no dia de hoje? E alguém pergunta, como assim? O que você fez hoje, que era domingo? Você não tinha aula, você não tinha trabalho, você não tinha obrigação, você poderia dormir até tarde, você poderia fazer qualquer coisa. O que foi que você fez hoje? Eu dormi. Dormiu por quê? Dormi porque eu estava muito cansado. Estava muito cansado por quê? Porque ontem eu preferi gastar minhas energias. Talvez não tenha sido tão inteligente já desde ontem. Mas por quê? O que é que você fez? Tá bom, mas não deu para fazer nada. E o que é que você vai fazer então daqui para frente? Ainda tem o restante do dia. Estamos aqui às 4h40 da tarde. Ainda tem até meia-noite. O que você ainda vai fazer? Não, eu vou me sentar ali, vou assistir televisão. Ótimo, não tem nenhum problema que você assista televisão. Mas não assista televisão para condenar, para criticar, para falar mal. Assista para aprender. Ou o que você deve fazer, ou o que você não deve fazer. É dessa forma que a gente progride. Mesmo na hora de lazer, a gente está aprendendo. Da mesma maneira que a gente aprende no sofrimento e devemos aprender também a aprender na alegria. Porque muitas vezes a gente não aprende quando está alegre. Por isso é que se diz que quando só aplausos vêm, a gente não ganha nada. Mas quando vem críticas, a pessoa inteligente, ela aprende ali, que normalmente são os críticos que nos fazem ver para onde a gente deve se dirigir. Então, qual é a minha opção? Progresso ou evolução? A evolução, ela acontece independente da sua opção. Se você quiser, você evolui. Se você não quiser, você evolui também. Mas o progresso, você vai progredir também de qualquer jeito, mas você é quem vai determinar a velocidade, o quanto, em que direção você vai caminhar. Do contrário, a gente estará guardando a moeda debaixo da terra e quando o Senhor vier, a gente não tem nada agregado. Será que a gente reencarnou para não agregar nada? Mas eu não sou espírita, eu não entendo do Evangelho, eu nunca pensei nada dessa forma filosoficamente e tal. Sim, mas o que você está fazendo? Lembra aquela questão que os espíritos responderam? Que o problema não é só do mérito, o problema é do que você fez e do que resultou o progresso. Esta é a questão. E não adianta querer fazer o orgulho e o egoísmo como elementos. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Você é muito egoísta, você não. Alguém é muito egoísta. E só trabalha pensando no egoísmo ganha, junta, enriquece. Qual foi o progresso? A gente pode dizer, teve muito progresso, enriqueceu, abriu empresa, enriqueceu, participou de escolas, enriqueceu, fez palestras, ensinou muita gente. E muito bem. Mas e a pessoa em si ganhou o quê? Ganhou somente prazer, diletantismo? Muito bem, então você desfrutou, ótimo, mas não sobrou nada. Porque um outro exemplo muito forte que temos no Evangelho é de que o que nós levamos daqui quando partirmos? Porque esse aqui é de fato o nosso grande capital, é esta a nossa reserva. E a nossa reserva, assim como qualquer poupança, ela tem que render juros.
E a nossa grande poupança é este processo reencarnatório, é eu estarmos aqui. Esta é quem é a questão. Luciano Fábio está ali falando de Revista Espírita de abril de 1861, Progresso de um Espírito Perverso, através da médium Senhora Costel. Também ele diz que Kardec falava sempre no progresso, que é o que a gente vem dizendo aqui. Carlos Albertin, lá de Brasília, chegou agora, mas está ativo. Seja bem-vindo, meu amigo. Luiz Gonzaga, Deus emprega os meios, dá a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal, que é, na essência, o conhece-te a ti mesmo. Carla Andrade, seja sempre bem-vinda. Margot, meu amor, minha irmã querida, Deus te abençoe, também te amo. Cristina Cuono, suas palavras são bálsamos para as nossas almas, e que seja sobretudo para a nossa mente, para que a gente reflita sobre tudo isso, e que nós tenhamos a sabedoria de aproveitar tudo isto, porque senão a gente vai demorar muito para chegar tão longe quanto a gente queira. Eu acredito que progredir é a gente decidir. Decidir é a gente ter conhecimento de si mesmo, reconhecer as suas limitações, diminuir os volumes de orgulho e de egoísmo e partir para cima, partir em frente. Nós sim podemos, todos nós podemos, indistintamente nós podemos. Então não temos por que ficar esperando. Eu gostaria de convidar vocês, no finalzinho deste nosso encontro, a ouvirmos uma participação de um amigo muito querido lá do Rio de Janeiro, um violonista muito bom, Roberto Nunes, que ele gravou uma peça ao violão para nos oferecer, principalmente em favor dos nossos idosos lá do Leão. Ivaneilde Garcia, muito obrigado, Deus te abençoe também, querida. José Manuel Pereira, Sabrina, como sempre, né? Sempre ligada. Flávia Andréia, que bom, Flávia, que estamos juntos. Juliana Pereira, também estamos nessa, Juliana. Iracema dos Santos, um abraço. Então são muitas pessoas que estão participando aqui da nossa live, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, sejam todos sempre muito bem-vindos. Eu vou querer fazer aqui de tal maneira que o pessoal do Instagram, mesmo sem assistir, ouça este violão, porque é um violão muito, muito bem tocado e foi feito com muito, muito, muito carinho para a gente. Então eu espero que vocês curtam bem, porque vale a pena. Se por acaso a turma do Instagram não conseguiu ouvir direito, depois é só ir lá no YouTube, resgata esta palestra, porque aí lá esse violão vai estar muito bem tocado. Eu vou deixando tocar o violão e ao mesmo tempo eu vou lendo aqui para ver quem tem alguma colocação, e depois do violão nós conversamos mais um pouco. Vamos lá ouvir aqui o nosso Roberto Nunes. É um senhor já de uma idade, mas o cara é um violonista de primeiríssima qualidade. Vamos lá com ele. Deixa só eu ouvir aqui o violão do Roberto para que o pessoal lá do Instagram também ouça. Só um minutinho. Talvez eu tenha que voltar para o começo, mas a gente vê aqui para que todo mundo ouça. Vamos lá, vou voltar do começo, mas dá para pegar agora. O pessoal do Instagram confirma que está ouvindo.
Roberto está nos assistindo agora. Música para fechar os olhos, ouvir e sonhar. Martins, ele tocou com Dilermando Reis também. Obrigado, Roberto. Roberto está aí nos assistindo também, acompanhando pelo Instagram. Mas eu quero dizer o seguinte, ele já gravou uma outra música também ao violão, já me mandou, já está comigo, e disse que se vocês quiserem, ele pode gravar outras. Para cada domingo desses, a gente está colocando aqui no final ou no início de alguma palestra. E é uma pena que o pessoal do Instagram não possa assisti-lo, as suas mãos maravilhosas tocando no violão. Mas quem está no YouTube viu, pode sentir que apesar da idade é um homem de uma finesse maravilhosa, é uma alma extremamente querida, quero um bem enorme ao Roberto. E ele, inclusive, para até oficializar mesmo o nosso agradecimento, ele já fez 2 CDs de músicas só tocadas para o Leão. Esses CDs continuam à venda lá na livraria do Leão. Se alguém tiver interesse, eu não sei o preço, mas depois pode até entrar no meu e-mail. Meu e-mail é jacomelo@gmail.com, porque esses CDs foi um período que ele ficou aqui em Natal e deixou exatamente para ajudar ao Leão. Então a venda desses CDs dele são para benefício da nossa instituição, ajudar os nossos idosos. Várias pessoas se manifestaram, teve alguém aqui de Paulo Afonso dizendo que gostaria que eu vá lá para fazer um curso sobre magnetismo. É o mesmo caminho, me escreva por e-mail e a gente agenda. Este ano já não tem agenda de jeito nenhum e o ano que vem está bem complicado, porque quase tudo que estava programado para este ano foi para o ano que vem. Mas mesmo assim, me escreva e a gente vê o que dá para fazer. Eu gostaria somente de fazer um último pedido a vocês, que se por acaso vocês tiverem gostado do Roberto, por favor, depois digam que sim, porque aí já no próximo domingo a gente pode trazer mais uma música dele, sempre aí nessa base de 2,5, 3 minutos, e para a gente ter esse momento aí, porque quando as reuniões são no Leão, sempre tem música. Inclusive na quarta-feira pela manhã a gente estava com um violino maravilhoso, ao vivo, do nosso amigo que eu chamo com muito carinho de Zappa, o Zapata, mas na realidade para mim ele é o Zappa. Agradeço muito a ele estava fazendo música ao vivo. E ainda temos o Eri, é outro amigo que ele tem feito melhor ainda, ele tem pego o seu violão, ele vai lá para junto dos idosos, e fica tocando, ele monta, ele não chega lá e faz de qualquer jeito, ele monta e faz a festa lá com os idosos. Isto sem falar no William. O William, todas as quartas-feiras de manhã, ele leva o seu teclado, vários playbacks, e canta maravilhosamente, deixa aquele povo num nível de alegria que nós ficamos cheios de gratidão na alma. Então é isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós podemos progredir. O Roberto, ele progride tocando para a gente, fazendo essas melodias maravilhosas,
Ele já tocou com artistas grandiosos, praticamente todos os grandes violonistas, todos os grandes músicos que precisaram de alguém que tocasse violão. Fez uso da arte do meu amigo Roberto Nunes. E ele, como você está aí me ouvindo, meu amigo, receba o meu abraço muito grande e uma gratidão imensa a você, porque quando eu recebi essas peças do Chaplin, que você tocou duas aí, quando eu ouvi isso e que estava tentando editar para colocar, eu disse, olha, eu não vou editar agora porque eu vou chorar. E realmente eu tive que ouvir umas 2 vezes para poder sair daquela emoção tão forte, porque eu fechei os olhos, fiquei ouvindo, quando eu percebi as lágrimas estavam descendo. Muito obrigado, meu amigo, continue. Alzanete, um abraço, Iranilda, Marli, Max Medeiros, outro companheirão lá das músicas, Adriano Ferrigato, meu amigo, diga aí em São Paulo que o pessoal daqui também tem bons corações, Albertim, Jaci, desde Pelotas, que legal, um abraço grande, Juliana Poli, gratidão a Roberto, muita gente aqui agradecendo a Roberto, muito obrigado meu amigo por você, Alexandra Pinheiro. Me perguntei isso hoje, como progredir no isolamento, por exemplo, está aí, o Roberto acabou de dar uma lição, tocando maravilhosamente para que os outros cresçam com ele, né? Beta está agradecendo a William, a Eri, a Zabata, que coisa legal. Virgínia de Sorocaba, Nádia está dizendo para Roberto que ele deve estar vendo lá no Instagram, muito prazer em tê-lo acompanhado, tê-lo ouvido. Denise, muito obrigado, você está sempre nas lives todas. Maria Dagmar Viana, sim, Maria Dagmar Viana, você me faz lembrar a minha mãe, que o nome da minha mãe era Maria Dagmar. Juliana Xavier, os momentos musicais do Leão são lindos, e Zapata nos emociona. Tomara que o Zapata esteja ouvindo isto e depois a gente até programe alguma coisa, quem sabe uma hora dessas ele também grava uma peça lá, o violino, para a gente colocar aqui na hora da nossa prece, no nosso encerramento. Meus amigos, meus queridos, muito obrigado por tudo. Espero que a gente tenha bons motivos para pensar sobre o nosso progresso. Vamos progredir. A evolução vai se fazer de qualquer jeito, o progresso depende da gente. E a gente estar sozinho em casa é motivo de progresso também, a gente pensar, a gente arquitetar. Teve tanta gente que conseguiu sair já da crise, porque começou a progredir, seja pensando em termos materiais, seja pensando em termos psíquicos. Que coisa legal. Dani, querida, que bom que você está por aí. Muito bem, um beijão para você e para todo mundo de Brasília. Juliana Xavier, abraço. Francisco Camilo, Helder Humberto, Maria de Fátima Gonçalves, Sandra Ortega, onde é que você anda? Eu acho que você está fora do país, não é isso, menina? Deus te abençoe também. Graça Azevedo, Cláudia, Ivanilde, um beijão, Ivanilde. E vamos agora fazer uma prece de gratidão para a gente viver agora um bom final de domingo. Ariadna e a turma toda do Leão, né? Principalmente aí eu vi que a Catarina passou por aqui, eu vi que também a Catiúcia passou, fora vários amigos e companheiros. Zé Medeiros está sempre aqui também, vem lá do Ceará, mas está sempre mantendo contato. E tem um casal que eu quero mandar um beijão enorme, lá do Ceará. O Tiago, querido, que se chama Tiago Casado, e ele é muito bem casado com meu Jesus Cristo, deu um nó agora aqui no nome dela, mas ela sabe que eu quero um bem enorme, Arineide, tá? Receba um beijão, tá? Li tudo que foi possível para que você não reclame, porque eles dois são cegos e eles precisam ouvir, já que não conseguem ver. Helder era lá de Pirassununga, isso mesmo. Então vamos lá. Deus, Senhor, muito obrigado por estes momentos, por esta tarde, por este domingo. Que nós aproveitemos o que nos resta neste dia e nas nossas vidas. Façamos o bem, sejamos bons, progridamos. Esta é a nossa opção, este é o nosso caminho. Deus conosco hoje e sempre. Deus nos abençoe. Passes, bênçãos, fluidos, boas energias envolvam todos nós. Absorvamos estas energias
Vivamos com intensidade este momento. Deixemos-nos penetrar pelas bênçãos do mais alto. Amigos espirituais, envolvam-nos, fortaleçam-nos, amparem-nos. Em nome de Deus, que assim seja. Um bom final de domingo para todo mundo e que nós nos vejamos amanhã à noite, a partir das 7h30, estudando magnetismo nesses mesmos canais. Tudo bem? Tânia, querida, um abração, beijo em Fernando, beijo em todos. Até qualquer hora dessas. Deus nos abençoe.